A presença do advogado da Amber dirigindo o interrogatório muda um pouco o clima leve que estava sendo conduzido pelo advogado do Johnny com as perguntas que estavam sendo feitas ao ator, que obviamente eram muito leves. Eu acho que há muita coisa aqui que pode ser explicada, como por exemplo, as mensagens positivas do Johnny dizendo que amava a Amber, que ela era uma força positiva e tal. Eu acredito que isso não prova que o relacionamento deles era saudável, pelo menos da parte dela para com ele, porque é muito comum quando um casal em crise que está em um momento bom troque mensagens de texto falando de forma positiva um com o outro. Então isso pode significar que naquele momento que ele escreveu foi de forma positiva, traduzindo um sentimento de esperança, mas não que especificamente aquilo estava acontecendo o tempo inteiro. Embora eu acredite também que o Johnny não é completamente sincero, ou a equipe dele, ou as pessoas que testemunharem em favor dele, com relação à sua ligação com as bebidas e com as substâncias ilícitas. É claro que o ator tem um problema com bebida, não sei como está hoje, mas pelo menos na época ele tinha um problema com bebida, ele tinha um problema com substâncias. Isso não significa que o seu excesso nessa substância se traduzia em violência. Mas eu não compro essa história de que ele era controlado e tal, eu não acredito nisso, realmente eu não acredito. Me desculpa, mas as pessoas que testemunharam, ele que testemunhou, eu não acredito nisso. Eu acho que havia sim um excesso, é impossível não dizer que havia, principalmente porque há testemunhos aqui que são realmente congruentes em relação a isso, de que ele usava muito, ele fazia uso o tempo inteiro e há algum tipo de efeito colateral, seja num comportamento mais agressivo para algumas pessoas, como num comportamento também muito distante para outros. Embora, por mais que seja perceptível que houve um esforço para amenizar esse problema nos testemunhos e nos depoimentos, isso não significa que havia uma violência como a Amber está afirmando. Quem já lidou com situações de alcoolismo sabe que há diversas reações nos comportamentos dos alcoólatras e que há extremos para as reações, desde a violência a também comportamentos que ridicularizam o próprio indivíduo, que pode ficar rindo à toa ou então chorando a todo momento. Cada situação tem seu próprio parâmetro e nada pode ser avaliado com os mesmos olhos ou com a mesma experiência de um caso anterior, porque os indivíduos são diferentes e a maneira como as situações podem se desenrolar pode ser bastante diverso. No todo, o Johnny Depp tem um problema com isso e desde que era pequeno, pelo que já presenciamos aqui através dos testemunhos, inclusive do próprio testemunho dele. De alguma forma isso pode ter impactado seu relacionamento com a Amber? Pode. De alguma forma isso pode ter potencializado a resposta negativa que ela tinha a essa circunstância? Pode. Só que aí a gente entra num parâmetro interessante aqui, porque a própria Amber fazia uso dessas substâncias quando também bebia, na fase em que o ator estava completamente afastado disso. Há um outro ponto também que é interessante, que são as mensagens em que ele fala da Amber de forma depreciativa. Isso também não significa muita coisa, porque é difícil dizer que uma pessoa que constantemente é atacada, que é agredida, pelo menos violentamente, verbalmente, como ele diz que acontecia da parte dela, é difícil achar que a pessoa vai falar bem da agressora o tempo inteiro. Então a forma como ele se referiu a ela nesses momentos também não diz muita coisa, porque pode estar ligado ao momento em que ele quis descontar a raiva que estava sentindo dela pelas coisas que estavam acontecendo. Então, de certo modo, isso não é um ponto para a defesa da Amber. Se os jurados vão ter a mesma percepção, disso eu não sei. Acontece que nesse julgamento, há muitas coisas que apontam para uma culpa da Amber, ao mesmo tempo que mostram uma inocência do Johnny em relação às acusações dela. E é perceptível, principalmente por momentos do julgamento, em que a equipe não tem muito o que fazer. A equipe dela, no caso, teve alguns depoimentos que eles beiraram ao ridículo, literalmente. E eu até pesquisei, os advogados da Amber não são horríveis, não são pessoas perdedoras, são advogados que quase nunca perdem um caso. Acontece que nesse caso eles não têm especificamente muito material para conseguir trabalhar em favor dela. Então isso implica em situações constrangedoras como os advogados da Amber têm exercido no tribunal. Porém, essa percepção ela é completamente diferente à questão do júri. Porque
porque o júri é instruído a não acompanhar televisão, a não acompanhar as mídias sociais que tratam desse assunto. Então, o que eles estão vendo, o que eles estão absorvendo e o que eles estão processando mentalmente sobre o caso pode ser diferente em alguns pontos sobre o que a maioria das pessoas estão enxergando. A opinião pública em si corresponde positivamente ao Johnny Depp. Embora muita coisa ainda precise ser dita, eu acredito que nesse ponto há muito para se olhar em respeito a essa deficiência que o Johnny tem. E eu acho que não em um ângulo social, mas em uma questão emocional. Porque todos esses anos de uso e abuso dessas substâncias revelam não apenas um indivíduo que não conseguiu superar algumas dificuldades da infância, que eu vou comentar ainda, mas eu acredito também que elas demonstram uma espécie de fuga, uma fuga psicológica da vida que ele tem. Eu espero que você tenha gostado, a gente volta pro terceiro episódio. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, você pode adquirir pelo meu site. Você pode receber o livro onde você estiver no Brasil e no mundo. E caso você queira, ele vai autografado, com um pôster exclusivo e marcadores também. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, um canal de cortes, onde as análises dos episódios são recortadas e postadas por lá. A gente se vê na próxima parte dessa saga e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!